Bom, gente, eu não mostrei, mas eu já fiz uma sobrancelha e eu tô mostrando passo a passo de como é. Eu tive que refazer 2 vezes porque acabou que deu errado. Então você vai pegar sua cola bastão e vai passar primeiro na sobrancelha ao contrário dos pelos e depois isso faz com que peguem todos e depois você vai passando pra cima. Todos os pelos têm que ficar muito bem grudados na pele, porque senão dá errado depois. Então passa, repassa e dependendo da pigmentação do seu pelo e da grossura, você faz mais uma vez, que é o que eu tô fazendo aí. Eu repeti mais uma vez. Eu acho que teria que repetir mais porque eu tenho bastante pelo, mas gente, vai de gosto. Eu deixei só 2 mesmo. E aí, refiz, passei, deixei bem grudado todos. Daí eu peguei pó, ou você usa o seu pó compacto da cor de sua pele, ou você pode usar maisena. Eu não tinha pó compacto, então fui na maisena mesmo. Só passei com o pincel dando batidinhas e depois tirei o excesso. Daí eu peguei uma minha paleta de corretivo e peguei o tom mais alaranjado, que eu sei que ele esconde pelos e coisas pretas no rosto. Daí eu fui passando, tentando cobrir tudo. Teve coisa que não cobriu, porque o pelo não tava bem grudado, mas acontece, tem umas falhas aí. Foi a minha primeira vez fazendo isso, então são erros que acontecem. Daí eu fui fazendo isso na sobrancelha inteira, pode acompanhar. A gente já consegue ver uma grande diferença só com coisa. Pra realçar, pra tipo fixar, eu passei mais um pouco de pó. Aí eu tinha feito essa divisória, só que eu não aconselho já a fazer, porque acabou que a base cobriu. Então eu fui passando a base normal, esqueci de passar os corretivos que eu tiro espinha, mas passei ali na hora, dei uma passadinha. Então não faça essa divisória em cima antes da base, porque cobre, acaba dando uma manchada também, então muda nada, entendeu? When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. Depois eu selei a base só com a esponjinha e fiz isso. Não passei corretivo, contorno, nem nada. Passei o pó de novo pra selar tudo, na verdade maisena, que daí selou tudo de uma vez, passei bastante, né, pra não ter problema. Aí eu vou começar a fazer de novo a divisória. Eu peguei a tinta preta e um pincel bem fininho e fui fazendo. Se bem que depois eu tive que refazer, mas era pra ter pelo menos uma noção. Você faz do jeito que você conseguir, do jeito que você preferir. Eu aconselho fazer nessa parte perto da sobrancelha um pouco menor. Depois vocês vão ver que eu arrumo, porque não deu pra fazer a sobrancelha em espaço legal, então não ficou nada bom. Para fazer a sobrancelha, eu usei de novo a minha paleta de corretivo. Daí eu peguei um pincel bem fino e fui fazendo do jeito que eu preferi. Aí eu vi que não ficaria legal a sobrancelha, porque eu queria ela com bem sobrancelha de dó. Então fui, apaguei, foi quando eu comecei a fazer os erros. Mas acontece. Daí eu fui, apaguei, passei base de novo. E não bate com a esponjinha que vai acabar melando tudo. Passa só com o dedo. Daí eu deixei secar e refiz um pouco menor. Love goes on and on and on. Oh yeah.
Aí então comecei a sobrancelha tudo de novo. Fui pegando referência de foto, fui fazendo o que eu consegui. Peguei, daí depois eu fui engrossando até ficar de um jeito que já, pra mim já tava legal. Eu vi que ela tem também as bochechas bem rosadas, então eu peguei as minhas sombras, se você tiver blush você usa, e fui passando. Na câmera tava muito claro, então eu fui tacando, mas acabou que ficou bem mais forte. Só que conforme foi acontecendo o processo, foi clareando, então ficou tranquilo. Aí pro olho não ficar tão simples, eu peguei um pouco de sombra marrom, bem neutra, e passei, dando um esfumadinho, e peguei o preto e apliquei bem em cima do coisa, daí espalhei do olho, dos cílios. Aí eu espalhei e tava perfeito. Pra fazer as sardas, eu peguei o corretivo, a ponta do meu pincel atrás, melei e fui fazendo. Como é um desenho, então tipo, não precisa se preocupar em ficar muito natural ou não. Ficou bem festa junina. Agora eu comecei a parte que eu considerei mais difícil, que é a boca. Então, fazendo o primeiro desenho, acabou que eu não gostei, daí eu apaguei e refiz. Eu optei por não cortar pra vocês verem que não é fácil, que dá pra fazer de vários jeitos. Eu não consegui fazer de um jeito legal que me deixou satisfeita, mas dava pro gasto. Aí então tentei fazer meio que uma covinha, tentei puxar o sorriso, nenhum ficou do jeito que eu queria. Daí eu continuei fazendo do mesmo jeito pra ver se eu ia gostar e fiz dos dois lados. É aí que eu decidi tirar. Eu peguei primeiro, apaguei os ladinhos e depois peguei o paninho pra tentar limpar. Continuei não gostando. Daí eu tentei refazer, puxar a boca isso, fazer aquilo e deixei do jeito que tava. Aí pra ficar mais mate, pra ficar uma cor não tão... eu passei a maisena de novo e ele fica bem opaco assim. Agora eu peguei o vermelho e só fui corrigindo, fazendo um pouco mais levantadinha a boca, arrumando os erros de baixo e simples, coisa básica. Pro rosto não ficar tão reto, eu passei então meio que um contorno, vamos dizer, vermelho assim, como se fosse blush, e eu passei um pouquinho no nariz também. Agora eu fui pro outro lado, fiz a sobrancelha, tive problema nessa sobrancelha, apaguei, reapaguei, refiz, um monte de coisa. Esse foi o lado que me deu trabalho, gente, de um jeito que não dá nem pra explicar. Eu fiz muito pra cima, daí fui apagando, mas é a vida. Aí eu já tava redesenhando, você vê que já mudou a expressão do rosto. E tentei corrigir ali com o corretivo, não gostei muito da ponta. E acabou que no final também não fiquei satisfeita, depois tentei arrumar de novo, já ficou brilhante, ficou estranho. Mas deixei desse jeito mesmo. Aí eu peguei e passei de novo o blush bem marcado do outro lado. E fui fazendo as sardas, a mesma coisa, repetindo. Eu vi que no boneco então tinha umas manchas marrom, tipo de sujeira, então fui tentando fazer isso. Eu percebi que se eu tivesse feito
Então eu resolvi fazer o quê? O que acabou com a minha maquiagem. Eu resolvi fazer o contorno. Se não tivesse com esses negócio preto, o contorno teria ficado muito legal. Mas acabou que não ficou, então eu errei tudo. Foi aí que vi que tinha acabado. Foi o que estragou, tipo, me deu mais agonia na maquiagem. Mas eu continuei fazendo, tentando arrumar. Acabou que não deu, eu tentei cobrir com a base, ficou meio preto, ficou mais escuro. Mas eu fui fazendo pra resolver, eu passei a base, depois eu passei um pouco compacto mais parecido com a minha cor que eu achei. E deixei do jeito que tava mesmo, daí acabei que eu refiz a coisa. Vocês podem ver que ficou meio preto por causa do negócio, sei lá, ficou bem estranho. Aí eu tentei fazer meio que enrugado do tecido, sei lá, e foi passando branco em algumas partes do rosto e depois só clareando, tipo com o dedo. Agora eu comecei a fazer o botão. Eu peguei primeiro uma tampa pra medir mais ou menos onde era. Pintei a tampa e coloquei no olho, não deu muito certo. Daí eu fui fazendo a bolinha com o pincel e não ficou uma bolinha perfeita, ficou meio oval, mas a gente releva, gente, não tem problema não. Eu quis dar um efeito pra rachadura que dividia o rosto, então eu peguei a sombra vermelha e fui fazendo, meio que esfumando. Não ficou lá aquelas coisas, mas gente, eu notei que deu uma boa diferença, tipo, não sei, ficou mais legal. E pra dar um destaque, um aprofundamento, não sei como falar, eu peguei o branco e fui meio que contornando algumas partes, não contornei certinho, só fui fazendo por cima. Então passei a máscara de cílios, ficaria muito melhor com cílios postiços, mas eu ainda não tenho, tá pra chegar. E então eu passei, minha máscara também tá acabando, então ficou só o básico, mas estava ótimo. Resolvi depois disso fazer os negócios do botão, então eu fiz o mesmo lance das sardas, eu peguei a ponta do pincel e fui fazendo as bolinhas. Deixei secar um pouco, abanei, né? E foi isso. Ficou meio torto, mas gente, até que ficou bem legal. Só que é difícil você, pra tirar foto, se você quer tirar foto com o botão com o olho fechado, porque é difícil ficar com o olho fechado e outro aberto e conseguir fazer as expressões. Só que também vejo gosto, entendeu? Então aí eu resolvi fazer a boca, meio que costurada. Eu deveria ter feito a costura pegando também na parte da boca, sabe? A boca mesmo, não só na bochecha. Mas, gente, acontece. Aí eu fui fazendo essa mancha, só pra dar meio que ficar mais fundo. E depois fui fazendo as bolinhas, primeiro com preto. Daí eu peguei o branco e fui fazendo a costura. E como eu disse, faço na boca inteira. Depois que eu fui notar que eu não tinha feito, ficaria bem melhor. Mas acontece.